Nosso Messias, Senhor Jesus Cristo, já estava suportando os sofrimentos causados pelos homens sanguinários de seu tempo. À medida que tomamos conhecimento das pessoas por trás da crucificação do nosso Salvador, através dos testamentos da Bíblia, nos deparamos com um perturbador. O que aconteceu com esses homens que causaram a queda de nosso Messias? Neste vídeo, vamos nos aprofundar nas mortes horríveis dos homens que mataram Jesus Cristo. Mas primeiro peço seu apoio com seu like e sua inscrição, e não se esqueça de ativar o sino para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Agora que você fez isso, vamos começar com o infame governador Pôncio Pilatos. Os historiadores sabem muito pouco sobre o juiz cruel que anulou os gritos da multidão para condenar Jesus à morte. Mas eles sabem que ele nasceu na Itália ou na Escócia. Além de servir como prefeito romano da Judéia, ele também foi governador durante o ministério de Cristo. De acordo com Filo de Alexandria, um filósofo judeu que viveu no ano 58 depois de Cristo, ele era um juiz terrível que roubava das pessoas, as executava sem julgamento e era extremamente cruel. Na Bíblia, João 18, versículo 37, revela Pôncio Pilatos questionando Jesus sobre ser rei, ao que Jesus respondeu: "Você diz que eu sou rei. Para este propósito eu nasci, e para este propósito eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade." De acordo com o historiador romano Tácito, Pôncio Pilatos foi removido de seu posto e enviado de volta a Roma por usar força excessiva. Mas não termina aí. De acordo com Eusébio de Cesareia, Pôncio Pilatos cometeu suicídio por ordem do imperador Calígula. Para tornar sua morte mais horrível, é dito que seu corpo morto foi jogado no rio Tibre, onde cientistas encontraram evidências de sua existência. Como se a crucificação não fosse o suficiente, a próxima pessoa em nossa lista encontrou seu destino ao garantir que Jesus Cristo desse seu último suspiro na cruz. Cassius Linus, um centurião romano conhecido como o soldado que perfurou o peito de Cristo. O nome do centurião da Capadócia, Turquia, é dado no Evangelho de Nicodemos, um livro proibido da Bíblia, embora nenhuma história bíblica revele seu nome. De acordo com o livro proibido, ele se tornou um cristão devoto depois que sua visão foi prejudicada pelo sangue e água de Cristo que espirraram em seus olhos. Devido à sua nova fé, ele foi preso e decapitado como um dos primeiros mártires. Por muito tempo acreditou-se que sua cabeça decapitada possuía poderes mágicos e curou o rei Herodes de Judá, Judéia, um homem que também sofreu uma morte horrível por tramar a morte de Cristo. Durante seu reinado de 74 a 4 a.C., o rei Herodes, um fantoche de Roma, supervisionou o território independente, mas ainda fortemente influenciado da Judéia. Na Bíblia, podemos ver o rei Herodes retratado como um homem terrível que não teve nada a ver com a crucificação de Jesus Cristo. No entanto, o que ele fez foi além da crueldade, pois ele assassinou ferozmente pessoas inocentes após saber da chegada do Filho de Deus. Ele estava obcecado em destruir nosso Messias antes que ele pudesse amadurecer, temendo um potencial rival ao trono, e iniciou um massacre massacrando todos os bebês em Belém. Com 2 anos ou menos, uma voz foi ouvida em Ramá, chorando e lamentando alto. Raquel chorando por seus filhos, recusando-se a ser consolada porque eles não existem mais. Mateus 2, versículo 18. A crueldade do rei Herodes vai além de matar aqueles que estavam longe dele, pois ele também liderou o assassinato impiedoso de seus 3 filhos e uma de suas esposas. Você pode perguntar o que torna sua morte digna de um lugar em nossa discussão. Especialistas acreditam que ele morreu de complicações relacionadas à gonorreia ou insuficiência renal. De acordo com Ian H. Mann, da Universidade de Washington, a evidência está nos relatos dos últimos dias do rei Herodes. O rei sofria de coceira intensa e dor intestinal, tinha dificuldade para respirar, sofria convulsões frequentes e sofria de uma infecção nos órgãos genitais. Com a gravidade de suas ações, você poderia dizer que ele merecia uma morte ainda mais horrível por matar bebês inocentes apenas por medo de ser superado. Passando para outro homem que sofreu uma morte horrível nas mãos de seu parente, o imperador Tibério. Enquanto Tibério governou Roma de 14 a 37 depois de Cristo, os evangelhos nunca alegaram
que ele teve qualquer papel no planejamento do assassinato de Jesus Cristo. Pode não parecer importante agora, mas 2000 anos atrás, a Judéia estava muito distante dos assuntos de Roma. Isso significa que aqueles em alta autoridade em Roma naquela época não estavam informados sobre o que estava acontecendo na Judéia. Como resultado, Pôncio Pilatos teve facilidade em prosseguir com a execução de Jesus Cristo. Por muitos anos após a morte de Cristo, os imperadores de Roma permaneceram no escuro sobre seu infeliz destino. Você poderia dizer que a ignorância deles também causou a morte de nosso Messias. O historiador romano Suetônio afirma que o imperador Tibério foi envenenado, deixado faminto e sufocado com um travesseiro por seu sobrinho neto Calígula, que se tornou um dos mais infames imperadores romanos. O próximo na lista é alguém que você pode comparar a um amigo desleal, um dos seguidores de Cristo, o apóstolo Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi um dos 12 apóstolos de Cristo que entregou seu mestre às autoridades. Isso levou à sua crucificação. Em troca de 30 moedas de prata, Judas voluntariamente se ofereceu para trair seu mestre, descaradamente levando soldados romanos ao jardim do Getsêmani e beijando Jesus para que os soldados pudessem identificá-lo. Atos 1, versículo 18. Agora, esse homem comprou um campo com o preço da iniquidade, e caindo de cabeça, ele se abriu no meio, e todas as suas entranhas jorraram para fora. Pouco depois de sua traição, Judas Iscariotes teve uma morte vergonhosa enforcando-se. Depois de devolver as moedas de prata e se arrepender de suas ações, é dito que seu corpo pendurado passou por uma decomposição horrível, com suas entranhas quase explodindo. O próximo traidor da divindade também é um dos discípulos de Cristo, o apóstolo Pedro. Embora a traição do apóstolo Pedro a Jesus Cristo não tenha sido tão severa quanto a de Judas Iscariotes, ele ainda desempenhou um papel enorme na queda de Cristo. A história do apóstolo Pedro já é bem conhecida pela maioria de nós. A história de como ele negou vergonhosamente seu mestre 3 vezes enquanto Jesus estava sendo caçado. Quando uma serva perguntou sobre seu relacionamento, e quando 2 outras pessoas perguntaram se ele estava com Jesus, Pedro não deixou de trair o divino. Embora ele tenha se sentido arrependido e lamentado suas ações mais tarde, ele continuou a negar Jesus nos momentos mais cruciais antes de sua morte. Mas como você acha que o apóstolo Pedro encontrou sua queda? Bem, não é tão diferente de como Jesus Cristo morreu. O apóstolo Pedro foi sentenciado à morte por crucificação pelo imperador Nero em Roma, no ano 64 depois de Cristo, com a intenção de replicar a morte de seu Salvador. No entanto, sentindo-se indigno de morrer da mesma forma, o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, tornando sua morte mais assustadora. Finalmente chegamos ao último homem que foi responsável pela morte de nosso Salvador. Quando Jesus foi sentenciado à crucificação durante seu cativeiro, o sumo sacerdote José Caifás seguiu a tradição judaica e ordenou sua prisão no templo até que um conselho de sacerdotes ouvisse seu caso, com a clara intenção do sumo sacerdote de matar Cristo imediatamente. Ele executou seu plano em segredo e assim o veredito foi anunciado. Sob a Covid das trevas, Caifás e seu sogro Anás conspiraram juntos para eliminar nosso Messias, usando sua influência e poder como líderes religiosos distintos durante o ministério de Cristo. Depois de ser interrogado, Jesus Cristo foi transferido diretamente para Caifás, o sumo sacerdote por cerca de 12 anos. Na época, apesar de não ter autoridade para ordenar a morte de pessoas, Caifás acusou Jesus de blasfêmia e o sentenciou à morte com a ajuda do governador Pôncio Pilatos. Diz a lenda que Caifás viveu uma longa vida após condenar Cristo à morte. Por muitos anos, Caifás passou seus últimos dias consumido por uma terrível tristeza e arrependimento pelo que havia feito a Jesus. E, eventualmente, morreu de velhice em 66 depois de Cristo na ilha de Creta. Entre todos os outros homens, Caifás pode ter tido a maneira menos horrível de morrer. Mas só nosso Deus sabe que destino infernal ele acabou tendo depois do que fez com nosso Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele foi procurado por seus anjos. Ao refletirmos sobre as vidas e os destinos daqueles que desempenharam papéis cruciais na crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo,
encontramos uma mistura de justiça divina e misericórdia eterna. A narrativa que exploramos não apenas detalha as ações daqueles diretamente responsáveis pela morte de Jesus, mas também nos convida a considerar as complexidades do arrependimento e da redenção. As histórias de Pôncio Pilatos, Cassius Linos, Rei Herodes, Imperador Tibério, Judas Iscariotes, Apóstolo Pedro e José Caifás ressaltam uma verdade inegável. As ações humanas têm consequências tanto neste mundo quanto no próximo. A Bíblia nos ensina sobre a justiça de Deus, que é rigorosa e compassiva. As mortes trágicas e as consequências eternas enfrentadas por aqueles que traíram ou prejudicaram o Filho de Deus destacam a seriedade do pecado e a realidade da justiça divina. No entanto, também somos lembrados do poder do arrependimento e da possibilidade de redenção, como visto na transformação de Cassius Linos e no arrependimento de Pedro após negar Cristo. Essa reflexão nos leva a uma avaliação pessoal de nossas próprias vidas e ações. Somos chamados a buscar a misericórdia e o perdão de Deus e a viver de uma forma que honre e glorifique Jesus. Sacrifício na cruz. Que possamos aprender com os erros daqueles que vieram antes de nós e buscar um relacionamento mais profundo e sincero com nosso Salvador. Oração, Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai justo e misericordioso, diante de Ti nos curvamos em humildade e reverência. Reconhecemos através das histórias dos homens que condenaram Teu Filho amado, o peso do pecado e a profundidade de Tua justiça. Agradecemos por Sua infinita misericórdia e Sua capacidade de transformar corações endurecidos e vidas perdidas. Pedimos, Senhor, que nos ajude a viver de acordo com Sua vontade, para que possamos ser instrumentos de Sua paz e amor neste mundo. Que o exemplo de Jesus Cristo nos inspire a buscar a justiça, a amar a misericórdia e caminhar humildemente com Você. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que falhamos e nos desviamos dos Teus caminhos. Renova em nós um espírito de arrependimento sincero e fé inabalável. Que a lembrança do sacrifício do Teu Filho nos motive a viver vidas que Te glorifiquem e inspirem outros a Te buscar. Guia-nos, Senhor, nos caminhos da retidão e que sejamos testemunhas da Tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor, nós oramos. Amém. Espero que tenha gostado do vídeo. Se esse conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe com pessoas que você conhece. Dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Juntos podemos iluminar mais mentes e expandir nossa compreensão. Obrigado por estar aqui e que Deus abençoe.